Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje eu tô aqui para falar de um tema bastante preocupante para algumas pessoas. A questão da quebra de um banco aqui no Brasil, o Banco Master, e como é que ficam os investidores nesse sentido. A gente tem o costume, ou muitas vezes a gente tem o costume de olhar para a taxa, ficar animado, ficar feliz, e aí não calcula direito o risco, fala se tem FGC, tá tudo bem, mas e aí, né? O que a gente faz? Como que a gente se educa para não ser comprador de taxa, para a gente saber exatamente o que a gente está fazendo, para a gente saber exatamente no que a gente está investindo, quais os riscos e os benefícios. Para a gente desvendar um pouco desse cenário, entender estruturalmente os investimentos, eu estou aqui com a Patrícia Palomo, economista, planejadora financeira CFP pela Planejar. Patrícia, bem-vinda aqui ao Papo de Dinheiro. Prazer recebê-la aqui na nossa bancada. Obrigada, Felipe. Prazer é meu estar aqui com vocês. Patrícia, para o pessoal conhecer um pouquinho, entender um pouco sobre você, sobre sua trajetória, e para a gente contextualizar também um pouco o tema que a gente vai bater papo hoje, peço a gentileza para você se apresentar aqui para os nossos telespectadores. Maravilha. Como você comentou, eu sou economista, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos, já passei por consultoria de investimento, por banco de investimento, por banco comercial, plataforma de investimento e gestora de patrimônio. Então, durante todo esse tempo, trabalhando com investimentos e protegendo os investidores a tomar as suas melhores decisões. É isso, importante, proteger os investidores. Antes da gente entrar especificamente no tema, Patrícia, quero só deixar um recado aqui para os nossos telespectadores. Você sabia que a sua empresa pode ter dinheiro parado na Receita Federal e você nem imagina? Pois é, em até 48 horas, a Marins Consultoria descobre se a sua empresa tem valores a recuperar de impostos pagos nos últimos 5 anos. E sabe o que é melhor? Tudo isso de uma forma 100% legal, sem processo judicial e também sem briga com a Receita Federal. É o seu dinheiro voltando para o caixa da empresa, com segurança, também com transparência e, claro, com a experiência de quem tem mais de 55 anos de história. O Dr. Eliezer Marins, que é especialista em direito tributário, explica que uma pesquisa mostrou que 95% dos empresários acabam pagando mais impostos do que deveriam. E claro, a Marins Consultoria ajuda você a recuperar esses valores para investir no seu negócio. Mas presta atenção, no dia 1º de janeiro de 2026, entram as mudanças da reforma tributária, que podem tirar esse dinheiro de você, empresário. O momento, então, de recuperar o que é seu é justamente agora. Entre em contato com a Marins Consultoria e descubra se a sua empresa tem valores a recuperar. Marins Consultoria. São 55 anos ajudando empresas a pagar o justo e crescer com segurança. Legal. Entrando nessa história, né? Quando um banco é liquidado, o investidor muitas vezes vê o dinheiro travado, vê o dinheiro indo embora, né? A primeira reação é um choque, né? Fica incrédulo, não sabe muito bem o que vai acontecer. Do ponto de vista do planejamento financeiro, né? Qual que é a principal lição que a gente pode tirar de um episódio como esse? O que os investidores podem tirar de percepções num caso onde, entre aspas, de um dia para a noite, vê muito do seu patrimônio ali indo embora? Acho que a primeira ensinamento que a gente pode tirar disso é que a renda fixa ela não é fixa e ela tem risco. Então, como você comentou, muitos investidores buscaram essa alternativa de investimento por conta da taxa. E não necessariamente receberam, de fato, ali a remuneração esperada. Por quê? No momento que esse banco foi liquidado, o título parou de ser corrigido. Então, se você alocou, né, um recurso buscando aquela taxa que estava sendo oferecida até o vencimento, né, ou buscando um prazo maior, carregando aquele ativo com aquela taxa, isso não vai acontecer, porque no momento que o banco é liquidado, que esse anúncio ocorre, ele para de ser corrigido e fica congelado. A gente não sabe ainda quanto tempo esse recurso vai ficar congelado, vai ficar parado, até que o fundo garantidor consiga efetuar os pagamentos.
Tem um processo nesse momento que é feito, onde o banco que foi liquidado, ele precisa informar para o fundo garantidor de crédito quais são os passivos que ele tem. Mas para que ele saiba exatamente qual que é o passivo que ele tem, que o fundo garantidor precisa ajustar, precisa pagar, ele precisa também conhecer o ativo. O quanto que ele tem hoje em caixa, quanto que o banco tem disponibilidade para fazer frente a esses passivos. E aí sim ver qual que é a diferença que o fundo garantidor precisa arcar. Então todo esse trâmite, ele está sendo elaborado, desenhado, mas tudo que sai de notícia desse caso em específico, Felipe, a gente percebe que tem ali questões que ainda estão em aberto, são talvez ali carteiras que a existência ela ainda não está muito clara se existe ou não, aqueles créditos, aqueles ativos. Então, tudo isso complica esse quadro, né? Complica no sentido de qual é o prazo que o investidor que estava alocado nesse ativo, que pensou que poderia ter uma liquidez agora em novembro ou dezembro, né? Dependendo do vencimento do título, a gente não sabe se ele vai ter o acesso ao recurso nesse prazo, nesse tempo, no previsto. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, é muito importante que a gente tenha salvaguardas, principalmente de liquidez. A gente não sabe exatamente quanto tempo ainda vai levar para reaver esse recurso. E se, por exemplo, o indivíduo, o investidor, resolveu aproveitar a oportunidade, né, que foi muito oferecida, muito vendida como uma oportunidade, ou errou na mão ali no tamanho da alocação, ele pode ficar num momento de iliquidez, que é um risco que a gente mapeia nos investimentos, que é o risco da iliquidez, você ficar sem acesso ao recurso, você tem o recurso, mas ele está de alguma forma que a gente chama imobilizado ou travado em vencimento, e você não consegue acessar aquele recurso para fazer frente a alguma obrigação, alguma despesa, algo que você precise arcar. Então esse risco de liquidez que esse ativo traz nesse momento agora a partir da liquidação é algo que é muito difícil a gente mensurar e estimar, inclusive, mas ele está dentro do investimento que a gente precisa avaliar antes de tomar a decisão de alocar em determinados ativos. Interessante porque não só nesse caso específico, mas a gente vê ao longo da história bancos que acabaram tendo dificuldades, investidores que tiveram que recorrer ao FGC. Muita gente acaba olhando para a taxa, acaba achando interessante. Por que você vê, por que você acha, Patrícia, que as pessoas continuam tomando esse tipo de decisão, continuam investindo apenas olhando para a taxa num ambiente onde a gente tem sim muita informação? Se a gente pegar até historicamente, a informação ela é bastante disseminada, né? Por mais que a gente ainda ache que a educação financeira está incipiente, mas a gente tem muito mais informação do que, por exemplo, no caso do Bamerindos lá atrás, ou pelo menos em casos anteriores, outros bancos que acabaram vindo quebrando, né? Por que as pessoas ainda tomam esse tipo de decisão? Primeira coisa é que é muito difícil você fazer uma análise de crédito correta. É muito difícil. Até os investidores profissionais têm dificuldade de fazer isso, até os próprios bancos têm dificuldade de fazer isso. Não à toa a gente está vendo as taxas de inadimplência dos bancos, né, dos grandes inclusive, aumentando. Então, dar crédito não é simples, não é fácil. Então, você escolher um emissor para você ser credor é complexo. E o investidor ele acaba sendo levado pelo senso comum. Então, todo mundo está fazendo, eu vou lá e faço também, porque está todo mundo fazendo. São vieses comportamentais. Mas dentro desse senso comum, existe uma padronização de ativos que facilita a tomada de decisão por conta da taxa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Principalmente os ativos que são emitidos por bancos, como o CDB, eles são padrões, eles têm certas cláusulas padrões. Então, o PU em geral é o mesmo, né? O preço de emissão é o mesmo, você tem várias tranches de vencimento, em geral não tem fluxo, pode ter, mas em geral é bullet, é aquele que só vence no vencimento, todo o pagamento acontece no vencimento. Essas características de padronização, elas facilitam a análise.
Então, se eles são ativos padrões, o que eu vou olhar? Eu vou olhar quem que é o emissor e vou olhar qual que é o preço, a taxa que ele está pagando. Em geral, o emissor, você vai, eu conheço o banco, é grande, é tradicional, ou você usa as agências de rating. As agências de rating que dão uma nota de crédito, muitos investidores se guiam por essas notas, e aí quando você faz essa padronização, e tem uma ponderação de nota, você vai olhar a questão do risco que é assegurado pelo fundo garantidor. Então, quando você faz essa análise, eu estou fazendo uma análise assim já elaborada, o investidor acaba fazendo isso de forma muito rápida. Só bate o olho, né? Faz assim, mas a gente destrinchando, basicamente ele faz isso, ele vê o ambiente, ele bate ali o olho para ver se tem nota de crédito, considera o risco do FGC coberto em até determinado montante, e aí, para ele, está padronizado. Então, a partir daí, o que eu vou olhar? Vou me diferenciar por taxa, eu vou olhar quais estão pagando mais, né? Porque se todo o risco está coberto pelo FGC, se é uma empresa ali que tem uma cobertura de rating, e se todo mundo está fazendo, então eu estou correndo um risco que é aceitável. Né? Porque eu tenho dificuldade realmente de mensurar o risco. Uma análise completa, ela levaria em conta o balanço daquela instituição, qual que é o nível da Basileia, né? Então quanto aquele banco está alavancado, que tipo de estratégia que aquele banco utiliza para conseguir remunerar seus acionistas e também pagar os seus credores. Essa análise profunda de entender a estratégia do banco, um investidor pessoa física, varejo, ele não faz isso, ele não chega nisso. Mas é nessa análise, Felipe, que é onde está o grande diferencial e aonde que a gente consegue entender esse diferencial de juros, de taxa de juros entre os diferentes emissores. Foi muito curioso que no dia que o Banco Master foi liquidado, eu recebi uma pergunta de um jornalista, assim, quais outros bancos correm risco de quebrar? Eu falei, olha, todos. O risco de quebrar, todos os bancos correm, naturalmente, por conta da sua operação. Mas óbvio que dependendo da forma como esses bancos são geridos e como essa operação é conduzida, alguns estão mais arriscados do que os outros. Então, vamos olhar os bancões que são aqueles que a gente entende que tem menos risco associado. Por que eles têm menos risco associado? Porque são empresas já super tradicionais que fazem isso há muito tempo. Então, você tem um histórico de análise que você vê como que se comporta em diferentes crises. E aí, eu estou trazendo esse histórico porque, principalmente nos ativos que têm um yield maior, uma taxa maior, em geral são de instituições mais recentes, mais novas, que estão entrando no mercado. Então, você não tem esse histórico para conseguir avaliar em momentos de estresse como é que se comporta. A carteira e a estrutura de crédito, ela já é bem desenhada, ela tem uma estratégia. Ou seja, eu vou emprestar para o middle market, para empresas médias, eu vou emprestar para large corporates, para empresas grandes, eu vou emprestar para microempresas. Então, você já tem ali uma estratégia definida e para, então, emprestar para essas empresas, eu preciso captar recursos. À medida que você entende que aquela operação ela é extremamente tradicional e conservadora, aquela empresa, aquele banco, a instituição, ela não está correndo um risco assimétrico. Ela está buscando os melhores credores dentro do mercado para ela poder emprestar o dinheiro dela. Se ela faz isso, ela não precisa captar e pagar para investidor uma taxa muito mais alta, porque ela não vai ter nem espaço enquanto emprestar com uma taxa muito mais alta, porque ela quer o bom pagador. Então, quando a gente olha a estratégia da instituição financeira, já fica muito claro ali para onde que vai a decisão. A decisão não é para tomar o risco pelo risco, por ter mais spread, por ter mais taxa. É para minimizar os riscos. Então, ela consegue captar no mercado com uma taxa menor, né? O que acontece com instituições mais recentes é que elas precisam se diferenciar em estratégias, então começam a entrar em nichos que ainda não estão consolidados, que ainda não são amplamente explorados, ou que a gente não sabe como que se comporta em alguns momentos de estresse ou crise. E aí, para que ela consiga buscar esse yield, ele não tem todo esse histórico de captar barato. Então, precisa aumentar a taxa também para que o investidor fique disposto a investir. Só que quanto maior essa taxa,
mais arriscado tem que ser o empréstimo dele para ele conseguir compensar esse custo da captação. Então, vira um círculo ali vicioso, onde quanto mais caro o banco capta, mais arriscada vai ter que ser a operação dele para ele poder remunerar aquele capital que ele está tomando, né? Então, o preço, ele é um indicador muito importante da saúde financeira daquela instituição e principalmente da estratégia. Sim. Se a minha estratégia é conservadora, eu não vou captar caro, eu não vou pagar num CDB muito mais do que 100% CDI. Então, as empresas, instituições que estão captando numa taxa muito acima disso, é porque elas estão com uma estratégia que ela é mais arriscada. Então, o preço reflete isso. É um dos principais indicadores para o investidor que não vai fazer essa análise profunda, completa do balanço, da estratégia. O preço é um indicativo muito bom. Então, o recado é, quando o CDB está com uma taxa muito alta, ele sim tem um risco maior associado da operação daquela instituição, né? Tem casos que pode ser uma promoção para captação de clientes, novos clientes. Em geral, esses casos são aqueles CDBs que vencem em 2, 3 meses. E né? até X valor para captação, você não pode colocar os 250 mil do FGC, Perfeito, né? ali, para abertura novas contas. Então, você tem ali uma ação comercial. Mas as instituições que estão captando a taxas altas para prazos mais longos, elas a gente já pode inferir que elas têm uma operação mais arriscada. E aí, esse é um indicativo importante. Se a gente vai tomar a decisão de investir, né, a gente tem que tomar alguns cuidados. E o principal cuidado é não aumentar muito a alocação, é pulverizar ele em diferentes emissores para não ficar concentrado. Legal isso que você falou, porque o investidor pessoa física não tem o tempo, ou talvez não tenha a expertise para fazer uma avaliação, né, muito aprofundada, mas esses highlights que você trouxe já dá para você eliminar muita coisa que pode ser ou pode indicar algum tipo de problema lá na frente. E só para deixar claro, né, que é uma questão que acabou acontecendo com um banco médio ali, muita gente tem uma percepção de bancos menores também, mas não necessariamente o tamanho do banco acaba sendo esse indicativo. É mais na estratégia, no processo de captação, na estratégia de empréstimo dos recursos ali, se é mais agressivo ou não. Banco pequeno, que tem uma captação menor, ele pode vir mais ou menos ali na linha do mercado de remuneração, e não representar todo esse risco, independentemente do tamanho dele. Ou, de repente, um banco maior, se mudar a estratégia, ele pode vir a oferecer esse tipo de risco. É mais ou menos isso, né? Não está ligado com o tamanho da instituição para a gente poder aferir esse risco maior ou menor. Perfeito, não há uma ligação direta, não quer dizer que o banco é pequeno, ele precisa ter mais taxa. Se ele é um banco menor em termos de patrimônio, mas que ele tem uma estratégia muito conservadora, né, ali, e números também muito conservadores, ele não tem por que pagar mais prêmio. Acho que a grande sacada é isso. Uma instituição que está oferecendo um investimento, um CDB, com uma taxa muito alta, muito acima dos pares, é porque ela precisa pagar mais prêmio para captar. E se ela precisa pagar mais caro para captar, é porque ela está correndo um risco maior na carteira de crédito. E isso pode acontecer dessa carteira não performar e ela não ter o recurso de volta para pagar, né, os seus credores, que no caso são os investidores, né, no caso da instituição financeira. Boa. E o FGC, ele virou tema central, né? Até você comentou, de repente pulverizar alguns investimentos, o FGC virou muleta, né? Tudo bem, está coberto pelo FGC, vamos expor um pouquinho mais, vamos tentar ganhar uma taxinha maior, né? Você vê que isso acabou virando, essa muleta virou um ativo até, ou pelo menos um instrumento até de distorção de algumas taxas para a instituição que quer ser um pouco mais agressiva. E aí, só para contextualizar também, se você puder explicar aqui para a nossa audiência, né, sobre o FGC e também se alguém está com algum investimento que acha que é do FGC e que não está coberto, para ficar esperto. Tem algum investimento que o pessoal jura de pé junto que acha que tem, mas não tem? Sim, claro. Bom, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma instituição que foi criada pelas instituições financeiras. Né? Então, quem que contribui para o Fundo Garantidor? São as instituições financeiras. Isso já te dá uma dica muito clara de o que está coberto e o que não está. O que está coberto? É a emissão bancária.
né? Então, os CDBs, as LCs, né, elas estão cobertas porque o emissor desses ativos são instituições financeiras. Tudo que não é emitido por instituição financeira não está coberto pelo FGC. Né? Então, o FGC ele é uma instituição para garantir ali a perenidade e a sustentabilidade do sistema financeiro, que ele trabalha com alavancagem. É assim, né? Você deposita o dinheiro no banco, o banco pega, vamos supor que você depositou lá 100, tá? Ele vai pegar 90 desse seu recurso e vai emprestar. Esses 90 vão voltar para o mercado. Outras pessoas vão usar esses 90 para qualquer coisa, para investir nas suas empresas, podem até voltar a depositar a parte no mesmo banco. Então, veja o efeito multiplicador que isso tem. Isso é um grau de alavancagem que os bancos têm, e por isso que é muito perigoso a gente perder confiança no sistema. Então, o fundo ele serve para garantir essa confiança de que tem lastro. Né? Então, por que a gente não pega 100% e empresta o 100 que você depositou? Porque tem uma parte que precisa ficar depositado em compulsório junto ao Banco Central, e uma parte disso vai para esse fundo que é um seguro. É uma espécie de seguro para cobrir problemas do mercado. E se eu estou pagando para você 100, sobre 100, mas só posso usar 90, isso encarece para mim. Porque eu só vou conseguir receita em cima de uma parte daquilo que eu estou te pagando. E o que acontece? O FGC já anunciou para o ano que vem medidas que vai endurecer, onde os bancos que tenham ali menor capitalização, eles vão precisar contribuir mais com o fundo garantidor. O que quer dizer que esse 90 provavelmente vai para 80, 70, isso vai depender do porte. Ou seja, vai ficar cada vez mais caro para o banco captar esse recurso. Então, eles não vão conseguir ter taxas tão arrojadas como tem hoje. O que eu estou tentando dizer é que esse comportamento que a gente viu hoje do fundo garantidor das pessoas, né, contando com ele, criou um incentivo perverso na economia, no sistema, e que o resultado de médio e longo prazo disso é pior para todo mundo. A gente vai ver que a partir do ano que vem, quando essas novas exigências mais duras passarem a vigorar, os bancos vão ter menos fôlego para pagar o investidor, a remunerar o investidor, porque eles vão ter um custo maior para a sustentabilidade do sistema. Então, tudo que sai dessa conta acaba sendo custo para os bancos, né? Então, eles vão ter que buscar também ativos que sejam capazes de remunerar, né, essa nova operação que é mais custosa. Então, a gente tem consequências sociais, porque o que a gente acompanhou, né, nessa questão do Master, que, como você comentou, um banco médio, os outros casos da FGC, exceto o Bamerins, né, os últimos mais recentes, eram de financeiras, de empresas menores, que o efeito estava mais controlado. Nesse caso, a gente está falando ali são números que ainda não estão confirmados, mas entre 1.200.000, 1.600.000 credores é o que se especula. É muita gente. É muita gente. E o que a gente observou nos últimos meses, Felipe, é que esses ativos estavam concentrados em investidores maiores, e à medida que o risco do crédito foi deteriorando, as notícias foram saindo, a gente percebeu que esses investidores grandes que estavam mais concentrados começaram a se desfazer dessas posições, e muita pessoa física acabou entrando nesses investimentos, contando justamente com o seguro do FGC até o limite permitido. Mas repara, era um risco que estava dentro de um segmento privado por determinados investidores que, quando viram que a situação estava se deteriorando, terceirizaram o risco de forma a socializar esse risco para dentro do fundo, né? Desovando esses ativos em pequenas quantidades, ali quebrando em quantidades menores diretamente para as pessoas físicas. Isso cria um viés de comportamento muito ruim para a indústria. Se a gente fizer isso de forma reiterada, o fundo não vai ser suficiente para garantir essa sustentabilidade e a segurança do sistema. Por isso que a gente precisa rever naturalmente as normas e as questões do fundo elas vão ser revistas, mas a gente precisa também rever o comportamento dos investidores, principalmente quais foram os incentivos que a gente percebeu no mercado para que esse movimento
de pulverização do risco em boletas menores para a cobertura do FGC acontecesse. Você teve um agente nesse meio que foi muito importante para que isso acontecesse, tanto na distribuição primária quanto na distribuição secundária. E aí, só para todo mundo entender o que eu acabei de dizer, a distribuição primária é quando uma instituição vem a mercado e oferece a dívida pela primeira vez. Então, ela vai bater lá na porta da corretora, da distribuidora, e vai oferecer, olha, eu tenho um lote aqui de 5 milhões de CDB para você ofertar para o teu público, né? Então, essa é uma oferta primária. Para o banco, eu estou devendo 5 milhões nessas condições. O intermediador de posse desses ativos, né, intermediando esses ativos, ele vai lá e oferece para os investidores da sua base. Quando ele faz isso, ele recebe uma comissão por essa intermediação. Né? Então, aquilo que era 5 milhões que estava com uma instituição só passou a ser 1.000 investidores ali equivalentes. Né? Então, quem ganhou nesse processo foi o intermediário. E toda vez que há uma renegociação desse título, passando de um investidor para o outro, que é o que a gente chama do mercado secundário, o intermediador também ganha. O risco fica com o emissor e com o investidor final. E quem ganha com certeza na intermediação são as corretoras das plataformas, que acabaram tendo também um incentivo para fazer esse ativo girar e vender e oferecer isso de uma maneira muito intensa. Não é, de novo, 1.200.000 a 1.600.000 credores, é muita gente que foi impactada por essa situação. Então, a gente teve um incentivo para que isso acontecesse, é um incentivo financeiro que os intermediários têm para oferecer e girar o ativo. Não é só colocar no primário e secundário, e cada vez que esse título mudava de mão, de um investidor para o outro, a corretora ganhava. Então, tinha um incentivo de fazer esse giro. Para a instituição financeira, aquela é uma única emissão. Então, no final, agora, ele tem que identificar com quem que está aquele ativo para ele poder pagar, né? Porque ele sabe que ele tem aqueles 5 milhões que ele está devendo. Todo esse mecanismo do secundário, a instituição financeira ela não participa. A dívida dela, ela sabe quanto que ela está devendo ali, são 5 milhões. Agora, se esses 5 milhões foram vendidos por 4 milhões e meio, por um terceiro, por 4... isso já não impacta a instituição financeira. Isso fica dentro do sistema. Quem se apropria dessa diferença? É isso que a gente precisa entender. Quem é que se apropria e quem é que tem um incentivo a fazer essa roda girar? Por que é importante entender isso? E porque a gente precisa, de certa maneira, inibir um pouco esse comportamento oportunista, né, do mercado, para que a gente consiga garantir segurança. As pessoas precisam investir para realmente ganhar dinheiro, para fazer o seu dinheiro render, dentro de condições previsíveis, com segurança, sem onerar todo o sistema. Né? E o que a gente está vendo com esse caso é que existiram incentivos, tanto de colocação primária quanto de giro do secundário, que fez com que isso se alastrasse muito, a cobertura do FGC em relação a esses títulos aumentou muito, porque veja, se eu tenho um credor que tem 1 milhão, ele está segurado até 250 mil. Mas se ele chegou ali e ele falou, não, então não vou ficar com 1 milhão, vou vender 750 mil para 3 pessoas, 250 para cada, você passou a ter 4 pessoas cobertas no FGC, que antes era 250 mil, passou a ser 1 milhão. Então isso que é terceirizar o risco. Você teve esse movimento acontecendo. A gente precisa cuidar, não dá para fazer isso com todas as emissões, né? O FGC ele não é a soma de todas as emissões, ele é um seguro, ele é para evitar situações adversas. Mas se a gente tem incentivos que nos conduzem cada vez mais perto para essas situações adversas, a gente tem que corrigir esse incentivo. Então, eu estou trazendo isso para a gente avaliar, quando a gente receber como investidor, uma orientação de uma plataforma, de um intermediário, para pegar um ativo, principalmente no secundário, fica atento. Fica atento para entender quem que é essa instituição, qual que é a taxa, qual que é o prazo de vencimento, é curto, é longo, eu vou conseguir recuperar esse recurso rápido. Por que está vendendo? Deixa eu ver as notícias dele. Tá tudo certo com essa instituição? Tem algum sócio que está envolvido em alguma coisa? Sabe, assim, um olhar diligente, um olhar de,
eu estou recebendo essa oferta porque alguém tem um incentivo que vai receber a comissão por essa venda. Mas será que realmente isso está dentro do meu planejamento financeiro? Cabe dentro de algum objetivo financeiro meu? Eu tenho horizonte de liquidez para segurar esse ativo aqui até o vencimento, ou eu vou ter que vender ele também no secundário? Né? Então, são temas que a gente precisa entender onde estão os incentivos para conseguir tomar a melhor decisão financeira. Né? Perfeito. Patrícia, ótimos pontos levantados e acho que a gente vai ter bastante papo aí para tratar no nosso segundo bloco. Eu volto daqui a pouquinho com a Patrícia Palomo, economista, planejadora financeira CFP da Planejar. Continue com a gente. Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje recebendo Patrícia Palomo, economista, planejadora financeira, CFP da Planejar. Patrícia, você falou no primeiro bloco, né, sobre uma dificuldade, né, de analisar o risco e até mesmo alguns highlights ali, algumas estratégias bem simples para a gente monitorar se é para a gente ou se não é, né? E isso levantou uma série de questões, de dúvidas, né? Porque, poxa, a gente tem um investimento que atualmente é um que remunera muito bem, que é título atrelado ao Tesouro Direto, que é atrelado à Selic, atrelado ao IPCA+, ali, tudo, né, bonitinho, é o Tesouro, né, como o fiador, não entra ali naquelas questões se é banco grande, médio, pequeno, né, e muita gente ficou se perguntando, tá, por que eu deveria correr algum tipo de risco, né, com um banco ou com uma outra instituição, com outro título, sendo que os títulos do governo estão me dando, né, retornos interessantes. A pergunta que fica né, muita gente para de olhar ou para esses títulos CDB, letras de crédito, enfim, para só ficar nos títulos do Tesouro, e que incentivo elas teriam para buscar outros tipos de investimentos quando a gente tem um Tesouro tão atraente, tão atrativo. É verdade, e essas opções atraentes, elas vêm todas ao mesmo tempo, sim, né? Fica difícil a gente conseguir escolher. Eu digo que não existe investimento ruim, Felipe, existe um investimento que ele não é adequado para você. Então é sempre importante a gente olhar e buscar construir a carteira em função dos objetivos do investidor. E quando a gente vai para esse caminho, já fica super difícil, porque tem muita gente que não sabe para onde quer ir. Não sabe exatamente quais são os próprios objetivos. Então, para ajudar isso, eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de tríade patrimonial, que ela tem 3 pilares. Um pilar de proteção, um pilar de patrimônio e um pilar de propósito. Né? Então, no pilar de proteção, o que eu oriento aqui? É aquela alocação que a gente vai buscar não perder o que a gente tem hoje. Porque uma dor muito grande das pessoas é perder padrão de vida, é ter que parar de consumir aquilo que elas consomem hoje por determinadas decisões. Às vezes se endividam demais, né? Às vezes fazem investimentos errados e aí perde o padrão de vida. Então, no pilar de proteção, a gente usa a reserva de emergência, a gente usa a reserva de oportunidade, que eu gosto de separar. A emergência é aquela que a gente não quer usar, a oportunidade é aquela que a gente está buscando o tempo todo alguma coisa bacana para usar. Então, são incentivos diferentes. Eu gosto de ter bolsos diferentes para isso. E também compor com seguros. Né? Então, a gente pode se proteger utilizando seguro para determinadas situações. E veja, para esse pilar, você tem alguns investimentos que são mais adequados. Para as reservas de emergência de oportunidade, você pode usar o Tesouro Selic, você pode usar o CDB de liquidez diário dos bancos, você pode usar fundos DIs também, que são líquidos, ou ativos que te deem essa possibilidade de você resgatar no mesmo dia, para sempre que precisar ter acesso. Quando a gente vai para o pilar de patrimônio, aqui que fica gostoso, né? Engraçado, porque aí a gente consegue buscar várias formas de gerar riqueza, mas atrelada ao seu objetivo. O seu objetivo é para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você consegue
criar essas caixinhas de objetivos que, de acordo com o prazo que você tem, você consegue alocar em ativos que vão render mais, mas que precisam de um tempo maior para amadurecer, para maturar. Então, se eu tenho ali uma ideia de trocar de casa em 5 anos, eu já imagino quanto que eu tenho que juntar até lá, eu desenho o meu fluxo, eu preciso juntar tantos R$1.000 por ano para chegar lá, e eu preciso ter uma rentabilidade estimada ali em torno de, por exemplo, 15% ao ano. Se eu desenho esse fluxo e crio esse objetivo e entendo que isso é suficiente para alcançar meu objetivo em 5 anos, ao invés de eu buscar maximizar o meu retorno, que em geral é isso que a gente tem, né? A tomada de decisão é vamos maximizar o retorno e constrói uma carteira para isso. Só que o retorno máximo desse ano pode ser muito diferente do retorno máximo do ano que vem, e dependendo dos mercados. Então eu perco previsibilidade nisso. E muitas vezes o tempo é a variável mais relevante, porque a gente não compra tempo. Então eu quero ter mais previsibilidade que em 5 anos eu alcance esse meu objetivo. Olha só, eu vou mudar a regra de alocação. Eu não vou mais buscar maximizar o retorno. Eu já sei que 15% ao ano eu chego lá em 5 anos. Então eu vou maximizar a chance, a probabilidade de eu conseguir alcançar 15% ao ano para este objetivo. Eu fico muito mais assertiva na alocação, eu fico muito mais direcionada. E aí quando você faz isso para os diversos objetivos que você construiu, você chega num portfólio que ele está completamente construído para você, ele está super adequado para você. Faça chuva, faça sol, ele vai maximizar a chance de alcançar aqueles objetivos dentro do prazo e da forma que você definiu. Então você se apodera muito mais da construção do seu patrimônio dentro de uma programação que você mesmo fez. A gente muda uma chavinha aqui, que é a forma de tomar a decisão de alocação. Ao invés de maximizar o retorno, eu vou tentar maximizar a chance, né, a probabilidade de eu alcançar o retorno suficiente para ter aquele objetivo atingido dentro do prazo que eu determinei. Quando você faz isso para tudo na vida, você tem um conjunto ali de alocação que está muito mais definido. E aí eu posso usar o Tesouro, IPCA, posso usar um fundo multimercado, posso usar ações que pagam dividendos, depende muito da estrutura do objetivo. Aí, eventualmente, você pode ter um retorno maior. Posso. E correndo talvez um risco igual, semelhante ali a esse dos 15% que você comentou. Dependendo do blend, né, da sua composição, você até pode ter um risco maior. Mas, por exemplo, se eu preciso dessa taxa para 3 anos, por que eu não pego um pré-fixado para 3 anos? Né? Então, eu vou ter muita assertividade que aquilo vai render o que eu preciso para alcançar aquele objetivo dentro daquele prazo. Então, quando a gente faz a alocação por objetivo, a construção do patrimônio ela fica muito mais um jogo de paciência do que de sorte, do que de depender de mercado. Se o mercado vai bem, a gente constrói patrimônio, se ele não vai bem, a gente não constrói. Pelo contrário, você vai avançando de acordo com o teu planejamento. E a parte do propósito ou legado é onde a gente faz a diversão. Aqui é onde a gente destina uma parte do recurso que ele pode ser perdido. Então aqui você vai buscar ativos que você não tem controle ou que você não consegue estimar exatamente em quanto tempo você retorna ou quanto que ele vai retornar. Então os private equities, né, algumas ações que são muito alavancadas, small caps que a gente tem menos previsibilidade, tem espaço no portfólio. Tem cripto. Você pode ter ali diversos ativos, né, que podem compor esse pilar aqui que é propósito e legado, que é aquilo que realmente vai porrar, vai ter ali um retorno extraordinário, mas que pode ser em 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. O ponto é, essa fatia do patrimônio, ela não destrói a tua proteção, ela não vai ser o suficiente, se a gente não convergir aqui, não vai ser suficiente para tirar o teu padrão de vida hoje, ou destruir o que você já construiu, e ela não compromete a construção do seu futuro, ela, pelo contrário, ela potencializa a construção do seu futuro. Então, quando a gente divide nesses 3 pilares, fica muito mais fácil tomar a decisão de investimento, e ele fica muito mais coerente com aquilo que a gente quer construir com o nosso dinheiro, porque investir ele não é o fim, ele é o meio. O fim é aquilo que a gente quer viver.
a partir do dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante para a gente conquistar os nossos sonhos, mas a alegria está nos sonhos, não no dinheiro. Né? O dinheiro, ele é o caminho. Então, por isso que a gente precisa usar ele de forma estratégica para alcançar esses sonhos, esses caminhos. E eu te falo, assim, é natural, acontece muito das pessoas não terem clareza de quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos. Então, se eu pudesse dar aqui uma dica, uma orientação, percam tempo pensando naqueles milestones, né, nas metas que vocês querem alcançar, quais são as mudanças de vida que vocês querem promover, coloca isso no papel, né, coloca quanto tempo isso poderia demorar, vai tangibilizando isso, porque a partir daí a alocação de recurso ela é automática, você tem tanto clareza do que você precisa, que o conjunto de ativos que vai te entregar aquilo, ele diminui muito, fica muito mais fácil tomar a decisão. É interessante porque a gente sempre fala aqui, né? Você tem que se conhecer, você tem que conhecer o que você quer e deixar de lado tudo aquilo que você não quer, né? Se conhecendo, você acaba tendo essa percepção. E uma das coisas que acabam tirando um pouco do sono ou do foco do investidor é essa comparação, né? E sempre ficar olhando, volta naquela história da taxa. Você citou do pré-fixado, né? E aí muita gente atualmente fala, poxa, mas vou pôr um pré-fixado agora, daqui a pouco muda a taxa, eu perco dinheiro, ou eu perco uma taxa mais atrativa lá na frente, aí fica criando essa coisa, né? Até num investimento de renda fixa, mas que pode se comportar como renda variável. Como que também lida com isso, né? Dessa ânsia até brinco, né? Do Zé Taxinha, de ficar olhando a taxa e putz, caiu um pouquinho, fui marcado a mercado, ganhei um pouquinho mais, ganhei um pouquinho menos. Isso nessa construção acaba também inibindo uma construção de um portfólio interessante e focado naqueles seus objetivos, né? Perfeito, é essa chavinha que eu falei que precisa mudar. Então você sai desse mindset de maximizar retorno a todo custo, em todo momento, e olha para o retorno suficiente, que é o que eu chamo de suficiência financeira, assim que a gente constrói os portfólios. Qual que é o retorno suficiente para a gente alcançar esse objetivo nesse determinado período de tempo que a gente estipulou. E quando a gente faz isso, eu paro de olhar para fora, eu já não olho o ranking, porque não me interessa o ranking. A gente só vai saber o ativo que mais rendeu no final do ano no dia 2 de janeiro, ali no 1º de janeiro. Não uma curiosidadezinha. É isso, assim, mas você vai se olhar porque aqui, os seus objetivos já não estão traçados, você não está no seu caminho, a não ser que você tenha outros objetivos que a gente não desenhou, e já é super válido. Inclusive, uma coisa importante que a gente coloca na nossa metodologia é o que eu chamo do risco do arrependimento. Já vivi isso muitas vezes. O investidor senta ali, conversa e fala, olha, eu quero isso, nesse prazo, tudo certo. Aí você monta o portfólio, dá 6 meses, ele te procura e fala assim, então, estava pensando aqui, mudei de ideia, vou fazer isso, e pô, o portfólio alocado. Né? Então, assim, depois de viver bastante essas situações, a gente já tem hoje uma postura mais conservadora, onde a gente abraça o risco do arrependimento. As pessoas podem mudar de ideia, faz parte do nosso dia a dia, né? As coisas acontecem, a vida acontece, a gente muda de ideia. Então, dentro das alocações, a gente sempre coloca um pouco mais de liquidez para poder fazer frente a esses movimentos de ajuste dos objetivos. Então, é natural mudar de ideia, não é porque você definiu que você quer fazer uma coisa que você vai precisar carregar esse desejo, essa informação para sempre. Você pode mudar de ideia. Mas não adianta a gente ficar o tempo todo olhando para fora, senão a gente perde o nosso rumo, a gente perde o nosso prumo. Né? O que é do outro, maravilha. Mas o que é seu? O que realmente importa para você? Mas a gente percebe esse movimento com bastante frequência. Tipo assim, olhar para o externo, ver o que o outro está fazendo, que o outro ganha muito dinheiro com determinado ativo. E é por isso que a gente deixa um espaço de propósito e legado. Você quer ir e fazer o que o outro está fazendo? Não tem problema, faz aqui, ó, tem esse espaço no patrimônio para você fazer, mas faz pequeno. Mas você vai ter conversa, vai sentar lá no churrasco de domingo, vai lá no encontro no futebol com a turma ali, você vai poder fazer o que você também está fazendo, mas não precisa abrir ali números, volumes, né? Mas aí você fica inteirado, fica participando. A gente sabe que essa participação social, a interação e se sentir parte é importante também para as pessoas, né? Mas mais importante para a construção do patrimônio é ela ter os objetivos dela
inicial definidas e uma política de investimento construída para esses objetivos. Daqui a pouco é o vizinho que vai estar invejando ele. E aí, é o que você falou, se errar, erra rápido, erra pequeno e tá tudo bem. Ninguém precisa saber que errou. E se tiver ganhando 40%, 50% num ativo, você fala, mas é 0,5% do portfólio, mas tô ganhando 50%. Você tá ali, tá conta a vantagem. Tá pode falar e que não vai pegar um detector de mentiras, você tá falando a verdade. Ô, Patrícia, até é interessante porque, como você falou, né, agora, claro que os devidos processos vão ser tomados, mas uma boa parte do recurso vai voltar para o mercado. Esse recurso do Master, né? O pessoal vai receber o dinheiro do FGC, vai pegar na mão e vai começar a olhar, a farejar o que tem aí no mercado de interessante. O que a gente poderia, né? De repente alguém está assistindo a gente, está olhando, de percepção em relação a esses recursos, né? Poxa, vai se conhecer ou consulta um planejador, consulta um consultor para tentar montar um portfólio menos agressivo, ou mais tranquilo, ou mais alinhado com o que você quer, e que talvez uma emoção que veio esse dinheiro, né, uma emoção ruim de ter se exposto dessa forma, não tome conta dos futuros investimentos. O que a gente pode pensar e orientar os telespectadores nesse sentido, até para não deixar, né, uma emoção ruim acabar carregando esse sentimento aí de próximos investimentos e ficar remoendo também algumas coisas. Perfeito. É realmente essa cautela, né? A gente precisa aprender com as situações e as experiências. Então, se a gente viveu isso, foi algo que a gente carrega ali com uma sensação, um amargor na boca, assim, vamos olhar para frente para a gente evitar repetir, né, essa situação. Então, naturalmente, a gente não tem como prever quais serão os próximos eventos, mas sempre cuidar de ter uma alocação diversificada, com pouca exposição a emissores que a gente não conhece, né? Buscar emissores que a gente entende, que a gente conheça o risco, que a gente use os serviços. Eu, em geral, só invisto em quem usa o serviço, para ver se é bom, para ver se está funcionando. Se não está funcionando, já, né, fica atento ali que pode ter alguma coisa. Então, se apropriar dessas situações e gastar um tempo para entender qual é realmente ali o teu horizonte, as tuas metas, o teu perfil. Essa situação te deixou muito, muito preocupado? Você perdeu o sono por causa disso? Talvez você tenha uma limitação ali de tolerância a risco maior do que você imaginava. Ou não, você ficou tranquilo, dormiu super bem, ninguém não mudou nada da sua rotina. Ótimo, isso já indica para você numa situação de estresse que você tolera bem, né, esse tipo de risco. Então, ótimo. Constrói o seu arcabouço de informação para você. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo para você tomar suas decisões financeiras, né? Lógico, procura um profissional capacitado ali para te orientar, mas toma as rédeas da sua vida financeira, define seus objetivos. A partir desses objetivos, entende quais são os principais veículos, as principais formas de investir para você alcançar aqueles objetivos, porque daí, se você está com o produto certo para você, dificilmente vai dar alguma coisa errada. Né? Mesmo que o mercado suba, desça ou aconteça alguma coisa, aquilo já está construído para você. Né? O seu objetivo vai ser alcançado dentro daquele prazo. Você vai ficar muito mais tranquilo para tomar as próximas decisões. Inclusive, é isso que a gente escuta bastante dos clientes, que tem gente que não gosta ou não tem tanto tempo para se dedicar para tomar essas decisões. Então, quando já tem os objetivos definidos e um plano definido, todo recurso extra que entra, né, um bônus ou vender alguma coisa, já sabe onde alocar, porque os objetivos estão definidos, o plano de investimento está definido, é só ir compondo as caixinhas ali até a tampinha encher, né, até os potes encherem, e fica muito mais fácil tomar essa decisão, não fica uma coisa dura, difícil, que você tem que ir atrás, pesquisar e não sabe se confia em um, se confia em outro. Né? Então, tudo estando adequado a você e partindo de você, muito provavelmente esse investimento vai dar certo. Boa. Indo para a reta final aqui do nosso papo, né? A gente fala bastante de investimento e a gente sabe que quando a gente vai fazer algum investimento, quando vai abrir conta em alguma corretora, tem aquele suitability para você saber que perfil de investidor é você. Funciona isso ou acaba
não atrapalhando, mas tentando te colocar dentro de uma caixinha que talvez você tenha diversas percepções sobre você mesmo, um horizonte de investimento talvez um pouco maior, um menor, que acaba conflitando um pouco. E isso dá para trabalhar de alguma outra forma na sua visão? Sim. Esse questionário que você está trazendo, ele é uma obrigatoriedade legal. Das plataformas, elas são obrigadas a fazer isso para ter ali um mínimo de informação sobre o perfil do investidor para poder oferecer também para se isentar, né? Os produtos mais para se isentar, talvez, do que para fazer a oferta correta. Então, de quem é o maior interesse em conhecer o próprio perfil é do investidor. Isso tem que estar na mão dele. Então, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa medrosa, se você sente, assim, toma uma decisão muito rápido, muito impulsivo, cuidado. Porque, em geral, a gente tem comportamentos no nosso dia a dia que a gente espelha os nossos comportamentos para o investimento, para consumo também. Tem gente que tem ali uma compulsão por algumas situações, também pode apresentar ali na hora de tomada de decisão. Ninguém conhece você mais que você mesmo. Então, ter essas ferramentas, ter clareza em relação a isso, você pode, inclusive, potencializar o Know Your Client, o suitability da plataforma, né? Porque lá as perguntas são genéricas, as perguntas, elas realmente te colocam em caixinhas para poder também direcionar o conjunto de produtos para cada uma dessas caixinhas. Mas nem sempre você está dentro de uma dessas caixinhas. Você pode ter um pouquinho de uma caixinha, um pouquinho de outra. Quem sabe isso é você. Provavelmente a plataforma ela não vai conseguir te categorizar da forma como você realmente é. Então você tem que estar muito atento, sabe? E anota, faça ali a sua anamnese, o seu diagnóstico. Olha, eu sou assim, eu reajo assim. Quando aconteceu isso, eu tive essa sensação. E fica com o seu diário de investimento para você saber como é que você reage nessas situações. Né? Para quando você for tomar uma decisão, fala assim, nossa, eu vou fazer isso de novo comigo? Naquela situação eu não fiquei legal, né? Não lidei muito bem. Então, para mim, o caminho é mais para cá. Eu vou então focar um pouco mais nesses títulos. E traz essa informação para quem te assessora, para quem te orienta, né? Embora as plataformas tenham o suitability quadradinho ali para encaixar nos quadradinhos, as pessoas são atendidas por pessoas. Né? Então, essas pessoas que estão ali para atender, elas têm muita boa vontade, elas realmente querem fazer um bom atendimento, elas precisam dessa informação. Então, conversa, explica, olha, eu reajo assim, naquela vez que aconteceu isso, eu não fiquei bem, então eu não queria viver isso de novo, vamos evitar, como é que a gente faz? E deixa isso registrado. Uma coisa assim, e dica final assim para a turma que quer realmente se proteger. Uma coisa que é muito importante é você criar a sua própria política de investimento e entregar isso para quem te assessora, para quem te orienta. Porque ali tem que estar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você não quer que seja feito. Se isso ficar registrado, né? Então, e alguém vai lá e te oferece alguma coisa que está fora daquilo que você registrou, que você não queria que oferecesse, você já tem elementos para eventualmente, numa situação, num evento, trazer e buscar ali a CVM, a B3, depende, né, onde tem câmeras ali para compensar algumas perdas. Você pode apresentar e falar assim, olha, inclusive eu tenho registrado aqui que eu solicitei que esse tipo de ativo não fosse investido, não fosse oferecido, e mesmo assim foi. Então, criar sua própria política, um documento onde você fala o que você quer investir, o que você não quer investir, entrega isso, formaliza isso para quem te ajuda, para quem te orienta, para vocês dois se protegerem. Muito legal, ótima. Essa foi uma dica muito importante e talvez até inédita aqui no nosso Papo de Dinheiro. Vou deixar anotado aqui e já vou mandar para o meu assessor. Ótimo. Patrícia, obrigado, viu? Foi um prazer, foi muito bom poder bater esse papo aqui contigo. Volte mais vezes e obrigado pelas orientações, por tudo que você contribuiu aqui para nossa audiência e obrigado mais uma vez. O prazer foi meu, adorei participar. Valeu. Patrícia Paloma, economista, planejadora financeira, CFP da Planejar. Papo bacana aqui, né, sobre conhecer a si mesmo e também o que fazer diante de alguns eventos um pouco complicados aí no nosso mercado, mas que servem de aprendizado para a gente poder tomar as melhores decisões com os nossos investimentos.
O papo vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.